Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 111. Título: Orientadores do Mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? João 3:10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor apenas teórico precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e veremos os itens 22 e 23. Bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Somos todos nós. Na Terra, planeta de expiações e provas, segundo definição de Kardec, choramos todos, desde o magnata ao miserável, desde nos palácios aos casebres. O item 22, meus queridos, é muito interessante. Vamos iniciar aqui. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos iniciar. Ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido. Entende-se, então, ser uma expressão popular, que
aliás até hoje é usada, recheada de velhos padrões de julgamentos, o que faz supor que homens bons morrem cedo e homens maus demoram a deixar a terra, pontuando uma visão materialista sobre a morte, considerando castigo, tragédia. Na verdade, meus amigos, Deus não é um jogador de dados. Renascemos com uma programação de vida, já com o bilhete de volta. Olha a organização. Ele sabe exatamente o momento em que o indivíduo deve retornar à vida espiritual, que, aliás, é a verdadeira vida. Também que a morte é a porta da libertação. Espíritos amigos, benfeitores já nos dizem que estamos num cativeiro e que a morte é uma libertação em tempo oportuno, na infância, juventude, madureza e na velhice, ou na velhice, segundo os programas de Deus. Então, meus irmãos, a vida é eterna, alternando-se no plano físico e espiritual, de conformidade com as nossas necessidades evolutivas. Então, quem é o homem de bem? Homem de bem, no capítulo 17, item 3, Kardec traça algumas características do homem de bem. Vale a pena conferir. Mas quem é o homem de bem? Quem é o homem mau? Sabemos. Tem um ditado que diz assim: quem vê cara não vê coração. Será que já somos do bem? São reflexões que podemos fazer aproveitando a mensagem estudada, justamente para evitar julgamentos precipitados. Porque é muito difícil, meus amigos, usar a nossa régua estreita para medir bondade e maldade em alguém, não acham? Continuando aqui no Evangelho, ele diz assim: se morre um homem de bem e ao lado da sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou sua tarefa. Nem sempre. Nem sempre. E se não acabou, em algum tempo vai retornar à carne para terminar o que deixou pendente. A doutrina espírita nos informa que o temor da morte e, por conseguinte, entendê-la como castigo, tragédia, vem por conta do instinto de conservação, comum a todos. A lei de conservação é uma das leis morais contida em O Livro dos Espíritos, nas questões 702 e 703. Já observaram o bebê quando nasce? Quando ele nasce, colocam ele no peito assim da mãe e ele fica procurando o leite materno. Isto é, o instinto de sobrevivência. A mesma coisa, o temor da morte. O instinto de conservação. O bebê também tem um instinto de conservação. Ele sabe que aquele leite vai nutri-lo. Esse temor é necessário enquanto não se estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. E à proporção que o homem for compreendendo melhor o porvir, isto é, o além da morte,
o temor desse fenômeno que é natural vai diminuindo. O homem passa a entender bem que não é um castigo nem tragédia. É um acontecimento natural para todos nós. Mas, por enquanto, estamos em busca, não é? Conta-se que certo dia bem chuvoso, um motorista sofreu um grave acidente e saiu ileso. Ele escapou inteiro. Chegando em casa, eufórico e agradecido, reuniu a família para a prece de gratidão a Deus. Abriu o Evangelho. A família era espírita. Abriu o Evangelho. Adivinhem o capítulo que caiu. Bem-aventurados os aflitos. Adivinhem o item que caiu. Pois é, se fosse um homem de bem, teria morrido. Olha só, imaginem a disposição emocional do homem. De eufórico, com certeza ele ficou desconfiado com aquele título e dizendo para si mesmo: não sou um homem de bem. Meus queridos, nesse estudo, meus amigos, que é interessante, percebemos outra proposta apresentada pelo orientador espiritual. A primeira foi sobre julgamentos, nós já vimos. E essa agora podemos entender como consolação. É a proposta sobre a consolação, que a doutrina espírita é altamente consoladora. Na verdade, quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo para ler, estudar, meditar no que lemos, porque a mensagem, por vezes, está entre linhas, como nesse caso, como o Espírito amigo, o orientador, quisesse dizer: reflita, medite, não fique triste não, reflita. E é isso. Ora, se ainda não é um homem de bem, vai se esforçar para sê-lo, não é verdade? Assim todos nós. Quantas situações desastrosas saímos ilesos? Quantas e quantas vezes o nosso anjo guardião nos estende as mãos e nos auxilia a desviar das emboscadas, das encruzilhadas. Quantas vezes? E o que devemos fazer? O que devemos fazer? Agradecer, como fez o motorista. Agradecer fervorosamente, porque já não somos ingratos. Ingratos, como diz Dona Ivone do Amaral Pereira, já não somos ingratos, já não roubamos, já não matamos, já não mentimos, justamente porque estamos nos esforçando para sermos pessoas boas, na acepção melhor da palavra. Muito bom. Procurar, mas aí vai ficar sem fazer nada? Sem devolver? Vamos devolver. Procurar oferecer a vida, conduta mais caridosa, mais gentil, mais ética, para nos tornarmos realmente pessoas de bem. Então, quando sofremos sustos, porque volta e meia sofremos sustos, não é verdade? Seja físico, seja emocional, sofremos sustos. São mecanismos apresentados para que realizemos em nós a reforma íntima, para que haja uma renovação que tanto
quanto nos motivam os benfeitores espirituais. É para que busquemos o autoconhecimento, que olhemos para dentro de nós e façamos aquela pergunta clássica: como estou me conduzindo nesta vida? Como estou no trato com os meus semelhantes? É assim que devemos devolver quando escapamos ileso. Fénelon, o orientador espiritual dessas duas mensagens, ele termina assim: acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender. E tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. No entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grande todo não é percebido pelos vossos sentidos. Então, o que nos parece um mal é o bem. Quantas vezes acontecimentos que ficamos lamentando um bom tempo, foi um grande mal, e passa o tempo, passam os anos até, e chegamos à conclusão que foi um grande bem. Quantas histórias temos para contar sobre isso? Não é verdade? O outro item é o item 23, tormentos voluntários. Tormentos voluntários são aqueles que buscamos por nossa inconsequência, ambição, vaidade. Como lemos no item 4 desse mesmo capítulo. Ele inicia assim: o homem está sempre em busca da felicidade. É verdade, não é? Que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa. Que nos responda o poeta: a felicidade está onde nós a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Desculpe. A questão é, meus queridos, a felicidade é um fato, desde que não a procuremos onde realmente, ela está, em nós mesmos. E o desapontamento de muitos com relação à felicidade, aquelas pessoas que ficam assim: eu não sou feliz, eu não nasci para ser feliz, cadê a felicidade? Esses desapontamentos de muitos origina-se de a terem procurado no exterior, onde ela não está. Também a pessoa supor que depende de condições e circunstâncias externas, quando todo segredo, olha o segredo, está no foro íntimo de cada um, que na realidade a felicidade não está à venda no shopping center. Quem dera, né? Mas podemos encontrar a felicidade relativa. Podemos encontrá-la, desde que não a busquemos nas coisas perecíveis, nos prazeres materiais, que se quebram, enferrujam, a traça corrói. Mas se buscarmos essa felicidade nos prazeres da alma,
Por exemplo, alguns prazeres da alma. A família reunida para o almoço de domingo. Não é um prazer? Não é uma felicidade? Visitar crianças no orfanato. Levar doces, levar frutas, levar carinho para aquela criança que não recebe. Visitar um velhinho no asilo. Ouvir suas histórias repetidas. Não é um prazer? Uma reunião de amigos. Aos domingos, aquele futebol. Depois do futebol, aquela conversa, jogando conversa fora. Saboreando uma bebida preferida. Não é um prazer? É felicidade, a felicidade relativa. Percebemos então que a alma fica robusta, se engrandece. Essa é a felicidade e é a que levamos para o outro lado da vida. Mas o homem procura tormentos que poderia evitar. Nós procuramos tormentos que poderíamos evitar. Apegamos-nos demasiadamente ao mundo com um enganoso sentimento de posse, como se pudéssemos perpetuar o domínio e o poder. Algumas pessoas creem que ao nascer, o homem traz consigo irremediável destino. É isso, pronto, acabou, fim. Cercado pela fatalidade, de molde a desafiar as possibilidades de superação. Há pessoas que pensam assim: nasceu assim, renasceu assim, com dificuldades materiais. Pois é, há pessoas que pensam assim. Mas se observarmos com atenção a nossa própria vida, compreenderemos que não é por aí não, como diz o jovem, que muitas aflições, dificuldades mesmo de nascimento, poderiam ser evitadas, poderíamos superar se agíssemos com mais moderação. Não é verdade? Continuando, ele diz assim: os amigos espirituais são unânimes em nos advertir que são muito numerosos os sofrimentos que buscamos por nossa livre e espontânea vontade, em pleno exercício do nosso livre-arbítrio. Mas escuta só, buscar alegrias nos recursos materiais é pecado? É pecado? Não, não, dizem os benfeitores, de modo algum. Os bens materiais, que constituem frutos do trabalho honesto, devem ser apreciados e aproveitados. E é muito natural que almejemos para nós e para os nossos familiares uma vida confortável. É natural, porque todo ganho foi através do trabalho honesto. Mas, olha, sem apego. Sem apego. Esse apego é problemático na nossa vida. Sem apego. Sempre buscando a paz interior. Essa sim, que devemos buscar. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não como o mundo dá, disse Jesus. Bem, aqui nessa lição, o Fenelon, ele diz assim: existem tormentos maiores, ele faz uma pergunta, existem tormentos maiores
do que os causados pela inveja e pelo ciúme? É uma pergunta. Não, porquanto para o invejoso e o ciumento não há descanso. Estão perpetuamente ansiosos. O que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. Insônia. Então o indivíduo ele coloca a cabeça no travesseiro para dormir, ao invés de estar regado daquela paz interior, a paz de Jesus, vamos dizer, está com a cabeça trabalhando a inveja e o ciúme do outro, das coisas alheias. Hermance de Faux, um espírito amigo, para a reflexão nossa, sinaliza-se o ciúme, onde comparece, excita disputas silenciosas, desenvolve guerras mentais, alimenta a inveja. Olha só, o ciúme é a possessividade que impede a partilha, desenvolve guerras mentais e favorece o desequilíbrio. A inveja é o desejo enfermiço de possuir valores alheios, sejam eles morais, materiais e espirituais. Meus queridos irmãos, estamos em construção, não é verdade? Estamos em construção. Sabemos disso. Ora caímos, ora levantamos, ora caímos, levantamos. Temos os impulsos, por vezes somos impetuosos. Sabemos, é porque estamos em construção. Mas vamos dizer assim, que cada tijolo dessa construção seja regado com amor, desapego, paciência, tolerância. Não é? E terminamos assim com uma quadrinha para guardar no coração. Deixa a paz por onde fores, envelhecendo e cantando, e viverás como as flores que morrem se perfumando. Meus irmãos, meus queridos irmãos, fiquem com Deus, fiquem em paz, muita paciência, para que essa situação toda nós sabemos que vai passar e logo, logo nos encontraremos no Jefa. Que Jesus nos abençoe. Recebam um grande abraço.